Todos os dias, diz a Escritura, que a palavra é nova a cada manhã. Se eu chamar aqui, vier um irmão aqui, uma irmã, e for mandar falar sobre João 3,16, vai vir e vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E cada um que vier vai falar e vai sair palavras diferentes, porque são palavras vivas, são palavras de Deus. Então, o que eu estou para transmitir para os irmãos, eu não, o Espírito Santo, é sobre a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar de Jesus? Então, se já ouviu falar de Jesus aí, fala o nome dele bem forte aí. Mais uma vez. Mais outra vez. Que revolucionou o mundo e está revolucionando. Há poucos dias eu estava vendo uma reportagem de uns crentes, homens, que têm o amor pela palavra, e eles sabem que em alguns lugares dos países a palavra não entra, a escritura não entra, é difícil. O que eles fizeram? Uma tecnologia que eles usaram de criar balões programados, e através daqueles balões existe uma série de pessoas num galpão grande que trabalha na edição de livros da Escritura, principalmente do Novo Testamento, e eles embalam, principalmente o livro de João, eles embalam aquele livro ali, coloca num canudo protegido, e eles levam para um lugar, isto tudo à noite, e eles conseguiram mapear os lugares, principalmente nos países comunistas, que não é proibido ler a Escritura, e através daquilo eles conseguem soltar os balões com aqueles livros, e eles vão guiando, e os balões vão em direção àquela nação, não importa o lugar onde vai cair. E assim eles fazem, e ali eles ficam alguns dias, até meses, aguardando alguma notícia, se alguém conseguiu encontrar. E não vai passar tempos, 3, 4, 5 meses, alguém consegue mandar uma notícia que conseguiu alguns livros daquele, encontrar alguns livros daquele. E assim eles pegam aquilo ali como um tesouro, como muita valia, e o Espírito Santo, através daquilo que ele lê, vai transformando as vidas e vai convertendo. Pode ser onde eles estiverem, nos lugares desertos, lugares difíceis, como aqui a gente diz, no interior, no campo, eles encontram lá. E muitas vezes, alguns encontram, mas são pessoas contrárias e procuram perseguir. Mas é uma alegria muito grande para aqueles que estão com essa chama viva no coração, trabalhando em transmitir a palavra de Deus. E a pessoa que consegue, quando encontra, seja onde for, ele pode estar no campo, no lugar, nunca ouviu falar, como no relato diz o testemunho de alguns, que quando começaram a ler, eles encontraram com Jesus ali, através daquela leitura. É uma coisa, eu fico, meu Deus, que poder extraordinário! É a palavra viva que saiu da boca de Deus. É Jesus. E esses dias eu estava meditando, e na verdade, irmãos, Deus, na sua ciência, na sua capacidade extraordinária, infinita, que o homem não consegue ver,
trabalhou para dar a salvação ao homem, mas numa forma tão natural que os homens, quando viram Jesus, não acreditaram. Vamos ler aqui em aos Filipenses. Eu vou ler bem a Escritura. Vou ler mais a Escritura. E a gente lendo, passa a informação. E o Espírito Santo vai nos edificando com isso. No capítulo 2, e o versículo 5, está escrito assim. Os Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Agora vamos ler ainda aos Hebreus no capítulo 2. Esse homem, como Deus, essa pessoa sendo o próprio Deus, não usurpou, quer dizer, ele com todo o poder não deixou de tomar a forma de um homem, como um homem nasce, como um homem é gerado. Ele recebeu a proposta do pai dele e passou pela mesma forma, pelo mesmo caminho que qualquer ser humano aqui passa. No capítulo 2 aos Hebreus, versículo 14, diz assim: os irmãos vão acompanhando para que tenham conhecimento que Jesus Cristo foi um neném, um menino, e foi desenvolvendo como qualquer ser humano desenvolve. Capítulo 2, versículo 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Foi o que foi cantado aqui. Medo da morte. Jesus passou pelo mesmo caminho. E os homens sabiam e tinham uma promessa desde o princípio, desde Abraão, que surgiria um homem do meio da humanidade que viria no mundo para quê? Para resgatar, para tomar os homens, tomar um povo, e com esse povo ele dominar o mundo. Só que eles não imaginavam como é que ia surgir. Os pais desde
Isaías. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Veja só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Amém. E o que acontece? Eles aguardando aparecer o nome chamado entre eles, esperado, era o Messias. O Messias. Mas está aqui que é um menino que ia nascer. Ia nascer o quê? Ia nascer o quê? Um menino. Ia nascer um menino. Ele tem uma criança aqui de 1 mês, aqui 2 meses. Quem tem? Uma mãe. Quem tem? Irmão, quer essa criança aí? A menina? Quem tem algum menino aqui? 2 meses, 3 meses? Tem? Tem mesmo? Hã? Cadê? Aí o filho do Didi? Vem cá, irmão, por favor. Olha essa menina aqui. Pode vir. Sobe aqui. Você termina. A mão vai ser a Maria agora. Do José. Sabe o que acontece? A Escritura fala lá, se fala a memória, no Salmo 119, não lembro exatamente agora o versículo, que a exposição traz o entendimento. Daqui, Samuel, né? Samuel e José, ó. Só que naquele tempo já chovia ainda não. Mas hoje, essa criança está com 9 meses. Presta atenção. Quando o anjo chegou e apareceu para Maria e disse assim, salva agraciada, eis que no teu ventre conceberás um menino e o seu nome será Jesus. Aí diz assim, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo. O povo já estava, já existia, mas era necessário que aquele menino chamado, profetizado Messias aparecesse entre eles, mas ele não sabia a forma como seria, achava que poderia ser entre qualquer um deles e da forma que eles pensavam como um ser humano qualquer. Mas o interessante é que ele nasceu igual um ser humano qualquer. Maria chegou, como é que é isso? Eu não conheço o varão. Aí ele diz, ó, descerá sobre ti, aqui ó, vai descer sobre ti um Espírito Santo. Descer é abraçar, é possuir. E a sombra do Onipotente
Daqui a pouco, eu tenho certeza, como todas as mulheres, quando começa o sinal da gestação, encerra a sua atividade pastoral. Travou, acabou. O que está acontecendo? José já estava assim. O que está acontecendo? E Deus disse para José: José, não temas receber Maria, tua mulher. Ouviu, José? Recebe Maria. Recebeu? O que Maria podia dizer para José? Ei, Samuel, José, ô José. O que acontece? Passou os 9 meses. Quando Maria sabe, corre, porque o anjo também já falou para ela assim: ó, a tua prima Isabel está grávida, já tem 6 meses. Ela chegou pelas montanhas da Judéia e chegou até a casa da prima dela, Isabel. Mas quando ela colocou o pé na porta e disse: eu te saúdo, Isabel, aquele menino que estava gerado dentro dela de Maria, ele na hora, a presença dele batizou com o Espírito Santo aquele que estava dentro do ventre de Isabel. E Isabel diz: de onde provém a mãe? Aqui era Maria, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor. Ela estava dizendo que Maria era a mãe do Senhor dela. A mãe quem? A mãe do meu Senhor. Maria é a mãe de Deus. Quem é o teu Senhor, meu irmão? Quem é o teu Senhor? Jesus o Cristo, Salvador. E ela, Maria, como fosse assim um impacto, ficou espantada. Falou: o que é isso? Aí ela disse: ó, quando eu ouvi a tua voz, a criancinha no meu ventre começou a saltar. Plá, 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 plá. E assim aconteceu. Maria passa aqueles dias ali e depois volta para casa. Meu irmão, como todos já sabem, chegou a hora. José pega Maria e vai para Jerusalém, que tinha que fazer lá o cadastramento. Exatamente, Deus queria isso. E era em Belém, o lugar que estava profetizado que ia acontecer o quê? Aleluia. Mas seria o Cristo. Exatamente, é isso aí. Aconteceu, mas ninguém esperava. Irmãos, Maria teve a criança dentro de um coxo. Dentro de um coxo, numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É um coxo. Sabe quem come ali no coxo? As ovelhas, o gado. Jesus nasceu naquele coxo. Ele estava dizendo assim: ó, eu sou um pão vivo que desceu do céu. Eu já estou aqui. Se alimentem de mim. Maria pega Jesus e vai para casa. Só que Maria pega esse menino aqui, ó. O que ele sabe, gente? O que ele sabe? Estava com um dia. Maria deu banho nele. Maria deu mamar para ele. Maria limpava ele. Maria cuidava dele. 2 dias, 1 mês, e Maria olhando para ele, e José olhando para Maria, e não estou entendendo como é que é isso. José sabia que não era filho dele, e Maria sabia que não era filho de José, e sabia que aquela criança que agora ela estava vendo era um menino, e não era de natureza humana. E lá vai.
Jesus, está escrito aqui, como os filhos passou pela carne e pelo sangue, ele também passou. Natural. Irmã, agradecido. Vamos continuar aqui, senão eu vou ficar aqui. Mas vamos ver aqui ainda. Aos Hebreus, mostrando que era menina. Capítulo 5, versículo 7, diz assim, aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Nós temos que saber que Jesus foi uma pessoa normal, natural. Os homens ficaram tontos, porque não conseguiam enxergar como é que ele, aquele criança, aquela menina, aquele homem natural, ele se dizia Deus. É para deixar mesmo turbado. Capítulo 5, versículo 7 diz assim aos Hebreus: o qual, atenção, olha aqui, ó, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu o quê? Nos dias da sua carne. O que é isso? Ele foi desenvolvendo 2, 3, 4 anos. Mas como está escrito lá, que Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Ele era um menino que estava crescendo em desenvolvimento e era um menino cheio de sabedoria. Tanto que, lá em Lucas, no capítulo 2, olha só o que aconteceu aqui. Capítulo 2, Lucas, no capítulo 2, versículo 39, diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade Nazaré. Quer dizer, eles tinham ido para Jerusalém, tinha festividade, e os pais dele voltaram. Mas vamos lá. E o menino crescia. Quem estava crescendo? Menino. Ele era menino. Tinha um menino aqui. Gabriel está aqui. Cadê o Gabriel? Não, Gabriel, menino. O menino assim é o filho do Zacarias. Aqui não. O Peniel, vem aqui. Vem em casa, vem os dois. Peniel e o Samuel não, o Gabriel. Diz aqui, versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Aqui tem um menino de 8 anos. Jesus passou por essa idade, 8 anos, normal, natural. Viu, Gabriel?
era igual tu. Normal, brincava. Quem sabe, né? Na hora que o pai dele estava lá no tempo, a mãe, na hora que chamou, ele estava lá brincando com essa criança. Tu faz isso também? Estava 8 anos. Quem era ali? O menino, 8 anos. Mas ele cresceu, ele estava em crescimento. Chegou nessa estatura aqui. Esse aqui está com 13, quase 12, 13 aqui, ó. Jesus estava desse tamanho. Era um menino, igual a qualquer homem aqui. E toda a circunvizinha, os parentes, os vizinhos, aqueles que moravam em Nazaré, conhecia e sabia que Maria teve um filho primogênito dela, estava crescendo e já estava com 12 anos, 13 anos. O nome dele era Jesus. Maria pegou, juntamente com José, o seu filho, e tinha mais. Tinha seus irmãos. Tinha Simeão, tinha Simão, tinha José, tinha Judas. Estava lá. Tiago, esse da escritura fala, 4 irmãos abaixo de Jesus. Era o que? Era festa. Tinha as irmãs. José com Maria pegou todos eles. Vamos embora para Jerusalém. E Maria com José, porque a festa não era só um dia. Eles estavam envolvidos. E de repente o que acontece? Terminou. José e Maria volta, crendo muitas vezes, né? Os pais já sabem que os filhos já estão grande, 10, 12 anos, vai ficar atrás, sabe onde mora, sabe o caminho. Muitas outras pessoas que também eram vizinhos, parentes, estavam também indo junto, agora estava regressando, e eles pensaram naturalmente, o menino está indo junto com os parentes. Maria estava despreocupada, porque mesmo que ela sabia, ela estava tranquila, começou a ir embora. O que diz aqui? E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Qual a idade que ele tinha? 12 anos, era um menino. Jesus foi do teu tamanho. Está grande, está crescendo. Estava crescendo, estava cheio de sabedoria e tudo. Você está crescendo também? Irmãos, é para ver a natureza, a forma que ele tomou como homem, como qualquer um, e começou a ser gerado, foi gerado, começou a nascer, começou a se envolver, natural, aonde ele vivia, os seus vizinhos, estava aquele menino ali. Acontece que os pais foram embora. Daqui a pouco, olha só, acredite. Versículo 45, 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Está aqui. Os parentes daquele tempo, irmão, José era um homem que está escrito lá, da casa de Davi. A história de Maria era conhecida em todos os seus parentes, seus vizinhos. Eles, todo mundo ali em Nazaré, que era um lugar pobre, e quando é um local pequeno, todo mundo sabe e conhece a vida do outro. Sendo José da casa de Davi, Maria também, uma jovem, porque a notícia sai. A notícia sai. Todo mundo sabia da história. José também, por ser um carpinteiro, um negociante, conhecido mais ainda, ele vai e começa a ir para a casa dos seus parentes. Ô, Dona Maria,
seu João, Joaquim, tu viu aí o Jesus aí, não? Ah, nós estávamos lá no templo, esse dia todo, nós viemos embora, e não viu ele, não achou, já tem um dia, nós estamos procurando. Estou parecendo conhecido. Ninguém sabia aonde estava o menino. Jesus era natural. Alguém aqui já esqueceu a mãe? Alguma mãe já esqueceu algum filho em algum lugar assim? Teve festa esquecido, depois foi lembrar? A mãe levantou a mão ali. Estou perguntando, mãe que esqueceu o filho. Uma vez aqui, nós estávamos aqui, terminou o tempo aqui, fechou tudo. Chegou um irmão desesperado ali na frente. O que é, irmão? Irmão, eu não sei onde está meu filho. Ó, mas já fechou tudo. Não, vê aí, irmão. O irmão entrou aqui, o menino estava deitado nesses bancos aí. Esqueceu. Benjamin está ali. Jean. Esqueceu o menino. Jesus era assim, Maria, natural, confiava. E daqui a pouco, quando ela chega, entra no templo, meu irmão, vários homens, cheios de conhecimento, rabinos, anciãos, escriba, e aquele menino no meio, falando, conversando, indagando. E ela chega e fala assim: meu filho. Aliás, eles não tinham o costume de falar meu, falava assim: filho, por que fizeste isto com teu pai e comigo? Mãe, né, desesperada, não sei quantos dias. Aí Jesus olha assim e fala assim: não sabes que eu estou tratando das coisas de meu pai? Maria, meu pastor José, Jesus, olha, Maria já sabia que aquele menino não era natural, e diz a Escritura, e ele era sujeito, como está escrito lá, e aprendeu, e tinha que aprender, e tinha que ser obediente, sujeito como qualquer um aqui. Outros pais respeitavam a lei, porque está escrito lá: honra teu pai e tua mãe, e Jesus era obediente. Não sei, até chegar lá em Nazaré de volta, como é que foi a conversa, porque a Escritura não fala, mas eu creio que deve ter muita indagação acontecida. Jesus continua, é a parte onde fala da naturalidade dele, e de repente o que acontece? Jesus natural, aí diz aqui, lá em Hebreus, como lemos, ele foi recebendo de Deus o qual era a sua missão. Isso é que é sério. Não pense que Jesus está com 2, 3, 4, 5 anos, já estava sabendo de tudo, não. Ele aprendeu a obediência. O pai dele foi mandando para ele: olha, a tua função é essa, como qualquer menino que vai aprendendo. Estou falando pela revelação do Espírito Santo. Quando ele chegou na sua idade, de maior de idade, aí ele recebeu toda a revelação do pai dele. Qual era a função e por que ele estava na terra? Ali ele entrou, começava a entrar em oração, em clamor, em intercessão, porque ele sabia que pela sua frente tinha um caminho a correr. Mas ele era tentado como qualquer um é tentado, sujeito como qualquer um é sujeito. O que acontece? De repente, esse jovem que todo mundo conhecia aparece na beira
do Jordão. Mas eles estavam aguardando quem? Estavam aguardando o Messias, o Cristo revelado, esperado, que é o Cristo, o ungido, prometido, que ia tomar o reino de Israel para dominar o mundo. Até hoje, Israel está esperando Cristo, e digo mais, por isso eles estão dizendo até do terceiro templo. Eles acham que o Messias vai chegar para dominar toda a terra. Eles estão aguardando. Jesus chega. João Batista testificando. Mas daqui a pouco, vamos ver aqui. João, capítulo 6. Jesus entra em diálogo com eles. João capítulo 6, versículo 35, diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Qual é o homem natural na terra que se falar assim, ó, eu sou o pão da vida, se tu crê em mim, tu nunca vai ter sede? Qual é o homem da terra que se tu crer nele, receber ele, tu para de ter fome e para de ter sede? Qual é o homem da terra? Jesus não estava falando de palavras naturais, materiais. Jesus estava falando de quê? Do alimento espiritual, que é o principal para a nossa vida, porque isso aqui é matéria, vai para o chão, se acaba. Mas a sua alma e o seu espírito é necessário receber o pão vivo e a água viva que é Ele. Se não receber, não vive. Não vive. Então ele disse: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dá uma glória para Deus. Eu fui para Jesus, quem mais aí? Estou com Jesus e não é, eu estou contigo, Jesus. Eu te recebi. Eu recebi Jesus. Recebi Jesus. Versículo 38. Aí diz ele aqui, aí ele começa a falar para eles assim, ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando eles ouviram aquela palavra, porque eu desci do céu, aí o negócio ficou sério. Olhava para ele assim, esse camarada desceu do céu. Eu morei lá no meu bairro, lá, conheci ele desde menino, a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele. Ele trabalha de carpinteiro, agora está dizendo que eu desci, que ele desceu do céu. Está com problema. Foi isso que aconteceu. Não conseguiram entender, não conseguiram compreender, não enxergavam, sabe por quê? Estavam com o olho material, o olho terreno, o olho humano, não consegue ver as coisas espirituais. É necessário receber o pão e a água para ter vida espiritual e enxergar o futuro e ver a glória de Deus, ver as coisas de Deus. Glória a Deus. E o que acontece?
Diz aqui, no capítulo, para confirmar, Mateus, capítulo 13, olha só, versículo 55, temos que adiantar, aleluia, é muito conteúdo. Versículo 54 diz assim, ó, 53, 54, 55. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Não estou vendo? A naturalidade de Jesus? Ouviu, igreja? Como é que aquele povo agora, ele falando, receberia ele, o Jesus profetizado pelo anjo? Jesus profetizado pelo anjo como homem, o nome dele será Jesus entre os homens. Mas ele disse para José: é o Cristo, aquele que vai salvar o seu povo. Como é que podia crer? Ele olhava assim, um homem natural. E o que acontece? A glória de Deus estava reservada. A glória de Deus está nisto, que ninguém vê senão pelo Espírito Santo de Deus. Mas o homem que está escrito natural não compreende as coisas de Deus. O homem espiritual compreende, e de ninguém é discernido. Quando estamos falando da glória de Deus, da riqueza de Deus, daquilo que Deus está fazendo, muitos olham a sua naturalidade, mas não conseguem compreender, porque Deus tem os seus caminhos, e o homem natural não consegue enxergar a naturalidade de Deus. Mas ele prossegue, ele continua, ele não vai parar. E Jesus cumpriu a sua missão. Mas eu digo, como está escrito aqui, ele foi para o Calvário, mataram Jesus, porque achavam que era um homem igual a ele. Rejeitaram Jesus, porque achavam que ele era o filho de Maria, que nasceu como fosse de prostituição. Foi isso que aconteceu. Mas ele disse assim, ó: o Filho do Homem vai a Jerusalém e ao terceiro dia vai ressuscitar dos mortos. Aleluia. Exatamente, aconteceu isso. Ele morreu, entregaram ele, mataram aquele homem, aquele menino nasceu, cresceu, mataram, era natural, ninguém recebeu. Mas aqueles que foi enviado do Pai, e o Pai mandou para Jesus, todos esses creram e receberam a pessoa de Jesus. Eu pergunto para a igreja: quem recebe Jesus aqui hoje? Dá uma adoração para esse homem.
Versículo 13, Daniel 7,13 diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio e o seu reino e o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Apocalipse capítulo 17. Versículo 14, 17, 14 diz assim: